ele é o mais próximo das convicções do Vitor Pereira ou está fazendo isso porque não tem resposta dos titulares do time ideal? As duas coisas pesam nessa balança, porque os titulares também não têm... Até mesmo se o Arrascaeta fosse sacado desse time, pegando a temporada inteira... Eu acho até que o Everton Ribeiro está fazendo uma temporada superior ao do Arrascaeta. Eu acho o Arrascaeta um craque, incontestável. Mas o momento até do Everton Ribeiro, eu acho que é um momento superior tecnicamente do que do Arrascaeta. Mas os dois abaixo. Os dois hoje não justificam titularidade no patamar de intocáveis. Então, para mim, o Vitor Pereira pelo menos acerta em tentar buscar uma solução. Não pode ficar também abraçado com esse time, acreditando que vai dar uma resposta, se nos jogos o Flamengo consegue apenas lampejos. Mesmo no jogo contra o Vasco, a gente viu alguns momentos de um Flamengo em uma rotação mais alta, começou bem o primeiro tempo, dominando a posse de bola, tentando acelerar o último passe, mas ainda assim é muito pouco. A gente não tem uma constância e quem sabe com esse time mais intenso e até com 3 zagueiros dando uma proteção maior à defesa, esse Flamengo consiga encaixar. Tá certo, vamos falar do Fluminense também. O Fluminense que já está com um time mais azeitado, assim a gente pode dizer, com certeza um time mais entrosado, porque a torcida já conhece e a gente tem os números do Diniz à frente do Fluminense. Vamos colocar para vocês, fãs de esportes, e a gente já fala sobre isso também. O Fluminense hoje é favorito quando a gente pensa jogando contra o Flamengo e que coisa engraçada a gente falar isso logo no início de temporada. Até agora, o Diniz contra o Flamengo, 12 jogos. Ele tem 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, 50% de aproveitamento, 17 gols marcados, 15 sofridos. Números pelo Fluminense, pelo São Paulo e também pelo Santos. E a gente lembra, né, que muitos desses jogos era contra o poderoso Flamengo. Não o Flamengo que hoje está derrapando, que hoje está nessa pressão e que muitas vezes entra tão pressionado que não consegue exercer esse bom futebol. Mas um Flamengo que já sabia o que queria e que conseguia bons momentos no futebol, né? E por conta disso, eu acho que a gente tem, nos últimos anos, o maior favoritismo do Fluminense contra o Flamengo. É um momento de muitas dúvidas, de um coletivo que não avançou em nada com o Vitor Pereira, tanto que ele está modificando, né? Muita equipe e um Fluminense muito maduro. O Fluminense demorou um pouquinho para engrenar no início da temporada, mas agora vive um grande momento. Jogando bem, como o Diniz gosta, né? Propondo o jogo, tendo repertório, né? Com um time com jovens jogadores funcionando muito bem, o Alexander, o André continuando a ser um jogador totalmente importante, tanto que foi para a seleção brasileira. O Ares é sempre muito decisivo ali na frente, na combinação com o Germancano, que voltou a fazer gols, né, de maneira consecutiva, e o Keno também cada vez mais adaptado. Assim, eu acho que hoje, no futebol do Rio de Janeiro, o Fluminense é a melhor equipe na engrenagem. Certo. Nesse recorte atual, o Fluminense é o time que melhor funciona e acho que hoje é favorito. Agora, clássico é clássico. É lá dentro que define. Não, e não é à toa. Tem um técnico com um trabalho relativamente longevo para os padrões do futebol brasileiro, que encaixou uma forma de jogar, que conseguiu dar uma cara dele, não só ao time, mas agora ao elenco. Tem jogadores que têm mais a ver com o estilo dele. O Keno é uma dessas contratações. Então, aos poucos, ele vai encaixando nessa nova configuração, acomodando os reforços, e a tendência é que o Fluminense seja superior ao Flamengo nesse primeiro momento, até o Vitor Pereira encontrar a escalação ideal, tentar retomar muito do que o time fazia na época do Dorival. É possível, mas hoje o Fluminense tem esse padrão que o Vitor Pereira está tentando encontrar. Isso faz muita diferença. Por mais que o Flamengo ainda tenha melhores jogadores, isso não analisando os 11, mas o elenco como um todo, as opções de banco, como time, o Fluminense funciona melhor. Pois é engraçado, né? Quando a gente olha também para o retrospecto de Flamengo e Fluminense nos últimos anos, tem mais vitória do Fluminense. Sim. E ainda assim a gente relutava em falar, não, o Fluminense é favorito quando jogava com o Flamengo. E conseguia as suas vitórias. Hoje, então, a gente consegue dizer com mais facilidade esse favoritismo do Fluminense em cima do Flamengo. E olha, Fãs de Esportes, tem uma matéria especial lá no espn.com.br e é novidade em relação ao Flamengo. Será que o Ângelo vai para lá? Pois é, o Flamengo segue nas tratativas pelo atacante Ângelo dos Santos. A gente tem a matéria no nosso site da ESPN, aspas do atacante, inclusive, falando que não fechou as portas para uma possível ida para o Flamengo. Diz ele, abre aspas, sou e sempre fui muito feliz no Santos. Devo muito ao Santos, mas jamais diria não
ao Flamengo. Eu fico muito triste por alguém se aproveitar deste momento para dizer o que eu não disse, afirmou então o atacante de 18 anos. Vamos lá então falar do Flamengo, do Ângelo. Vocês entendem assim essa busca do Flamengo pelo jogador, pelo Ângelo? Eu fico pensando assim, será que esse é o perfil que o Flamengo começa a procurar a partir de agora? Não, eu entendo totalmente e entendo como uma oportunidade de mercado. Enxerga um clube brasileiro em dificuldade financeira, que não vai ter tanto poder de barganha nessa negociação. Um jogador com muito potencial, mas que está sendo pressionado e até queimou etapas para chegar no time principal do Santos. E o fato de ter queimado etapas também prejudica a evolução. E nesse ambiente de pressão, a tendência é que o jogador, em algum momento, queira sair. Embora o Ângelo diga que ele prefere ficar no Santos, quer ter, pelo menos, chegar ao meio da temporada.